Você já parou para pensar o que acontece antes e depois do milagre? Muitos de nós, nesse exato momento, precisamos de um milagre nas nossas vidas. Simão Pedro, antes de ser escolhido por Jesus como um dos 12 discípulos, juntamente com seu irmão André, era pescador. Naquela época, isso significava que essa era a única fonte de sustento dele. Um dia sem pesca representava talvez falta de comida na mesa da sua família. A Bíblia relata que numa certa manhã, Pedro estava à margem do lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia, juntamente com seus colegas que eram pescadores, lavando as suas redes. Eles haviam tentado pescar a noite inteira e não conseguiram pegar nada. E provavelmente você já sabe o final dessa história. Jesus pede para ele jogar as redes de novo, ele joga, pesca muitos peixes, pede ajuda para os amigos, enche 2 barcos inteiros que quase afundaram, tamanha era a quantidade de peixes. Mas hoje a minha pergunta para você é: você já parou para pensar o que acontece antes e depois do milagre? É claro que esse milagre é incrível e, como tantas outras histórias na Bíblia, o nosso foco acaba sendo no milagre. Mas hoje eu quero compartilhar com você um foco um pouco diferente que o Espírito Santo falou comigo sobre essa história. Antes do milagre, Pedro, dono de um daqueles 2 barcos que estavam à margem do Mar da Galileia, permitiu que Jesus subisse nele, afastou um pouco o barco, a pedido de Jesus também, para que ele pudesse ensinar aquela multidão que a Bíblia descreve que estava ali para ouvir os seus ensinamentos. Eu imagino que Pedro estava muito chateado e desanimado pela noite improdutiva que ele teve sem conseguir pescar nada. Mas mesmo assim, naquele momento, ele entregou a Jesus tudo o que ele tinha, um barco vazio. Pedro não esperava nada mais naquele momento, tanto que ele já estava lavando as redes quando Jesus chegou. Eu imagino o seu desânimo, até mesmo esperando de repente Jesus terminar aquela mensagem logo para que ele pudesse terminar de fazer o que ele estava fazendo e ir para casa com as mãos vazias. A primeira coisa que eu aprendo nessa história com Pedro é que quando a gente já esgotou todas as possibilidades que estavam nas nossas mãos, o que Deus quer, em primeiro lugar, é que a gente se renda a Ele, que entregue a Ele tudo o que nós temos, ainda que pareça não ser muito. E mais do que isso, eu aprendo também que Deus quer que a gente coloque tudo o que nós temos nas nossas mãos à sua disposição, para que a mensagem, para que o seu amor chegue a outras pessoas. E foi isso que Pedro fez, sem esperar nada em troca. Você já está desanimado porque você já tentou tudo e ainda assim as suas redes estão vazias? Então coloque à disposição de Deus o seu barco vazio. Talvez o seu barco vazio seja você mesmo, talvez seja o seu tempo. Coloque isso à disposição dele. Mas o que aconteceu então depois do milagre? Será que Pedro ficou lá fazendo as contas para saber quanto que aquela peixarada ia render? Se ele poderia fazer investimentos para o futuro? Ou quem sabe chamar Jesus para fazer uma sociedade, um novo negócio? É claro que não. A Bíblia conta que Pedro, naquele momento, depois de ver aquele milagre acontecer, ele se prostrou diante de Jesus e falou assim: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Ele reconheceu naquele momento diante de Jesus que ele não era nada, que ele não merecia aquele milagre, aquilo que estava acontecendo na sua vida. Então Jesus responde: não temas, de agora em diante eu te farei pescador de homens. E a Bíblia conta que eles trouxeram os barcos para a terra, deixaram tudo ali e seguiram Jesus. Perceba que o milagre não impediu Simão Pedro de largar tudo do jeito que estava ali para seguir Jesus. Quantos de nós teríamos essa mesma atitude numa situação como essa, diante de um milagre feito por Jesus? Aonde está o nosso coração? Enquanto o milagre for mais importante do que Jesus nas nossas vidas, nós nunca estaremos prontos para viver o extraordinário de Deus em nossa vida. Ame a Deus de todo o seu coração. Procure fazer tudo o que lhe agrada. E não busque a Deus pelo que Ele pode te oferecer, pelos milagres, pelas bênçãos, mas apenas pelo que Ele é. E depois, quando o milagre acontecer na sua vida, não permita que ele seja maior e mais importante para você do que a própria presença de Deus. Assim, se Ele por acaso pedir para que você deixe tudo para trás, inclusive as bênçãos e os milagres que Ele fez na sua vida, você vai estar pronto para fazer isso e o seguir, com alegria, sabendo que é mais importante o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida eterna, do que todas as conquistas que a gente pode ter nesse mundo. E assim Ele poderá nos transformar de simples pescadores em pescadores de pessoas, para poder espalhar o seu amor, a sua justiça, o seu juízo, e que as pessoas assim possam conhecer como é maravilhoso seguir Jesus. Muito obrigada, um beijo e a gente se vê na próxima semana, porque eu preciso te contar.